Boa noite, pessoal. Seguindo aqui com mais uma noite da Odontologia 4.0. A gente tem produzido esses conteúdos para deixar disponível lá no nosso canal do YouTube, para que os colegas possam, enfim, consumir depois esse conteúdo, assistir, né, o conteúdo mais para frente. Então, esse é o objetivo dessa jornada Odontologia 4.0. Na semana passada, o Marcelo veio falar um pouco sobre as competências aí do profissional do século XXI, né? Essas competências mais comportamentais. E hoje eu venho trazer essa temática. A gente estava até conversando aqui antes de começar a gravação. Nossos colegas, tanto os acadêmicos quanto os já formados, né? A gente não está muito acostumado a falar sobre inovação, sobre transformação digital. Então, essa é uma linguagem que ainda não permeia o nosso dia a dia na odontologia, mas o nosso trabalho que a gente tem feito aqui é trazer cada vez mais essa agenda, né, de inovação, de transformação digital, de empreendedorismo, para que nossos colegas possam acompanhar essas mudanças e essas transformações, né? Então, com base um pouco da minha experiência nesse campo, a gente vai falar um pouco sobre essa temática. Eu costumo dizer que não é a odontologia que os colegas estão acostumados, né? Normalmente a gente assiste uma live de odontologia, a gente está falando da parte técnica, está falando de especialidade, enfim, está falando da ciência odontologia, né? Então, hoje a gente não vai falar de nada disso. Hoje a gente vai falar de uma outra odontologia, num outro olhar da odontologia, na odontologia mais como modelo, um modelo de negócio, né? Um modelo de consumo, um modelo de empreendedorismo. Então, eu espero que todos estejam vendo, para falar um pouco do que a gente vai passar aqui. Eu vou compartilhar. O objetivo aqui é compartilhar um pouco da minha visão sobre inovação em odontologia, né? Não é a única visão, não é a visão certa, não é a receita, não é a fórmula do sucesso, é simplesmente a minha visão, com base na minha experiência nessa área. Então, eu vou trazer um pouco dessa visão para vocês. Se fizer sentido para vocês, está ótimo. Algumas coisas pode ser que não faça sentido, está tudo bem também. A gente não tem nenhuma pretensão aqui de trazer fórmula pronta, de trazer receita de bolo para que vocês consigam sucesso na carreira profissional. Então, eu vou compartilhar um pouco da minha visão com vocês, aí em torno de 30, 40 minutos, né? E a gente sempre espera que seja uma exposição dialogada. Se vocês puderem participarem, se quiserem falar, se quiser concordar ou discordar, fiquem à vontade, porque o objetivo é exatamente esse. Para falar um pouco se eu vou falar que eu estou compartilhando a minha experiência, eu tenho que trazer um pouco da minha experiência, né? De onde que eu vim, por onde que eu passei até chegar até aqui, né? Que experiência é essa toda que eu tenho para passar essa visão para vocês? Então, a primeira coisa de tudo, o que eu acho mais importante, isso na minha opinião, é que eu sou dentista de formação, eu sou da odontologia. Então, para mim, isso faz toda a diferença, né? É diferente uma outra pessoa com toda a competência que tenha, com todo o conhecimento que tenha, vir falar aqui sobre inovação e transformação digital e não ser da área da odontologia. Então, na minha opinião, tem um pouco de diferença. Então, eu gosto de dizer sempre que eu sou dentista de formação. Então, eu sou da área, então é dentista falando com dentista. Então, a gente conhece um pouco de odontologia também, tem especialidade em endodontia, tem o Master em Liderança, Inovação e Gestão na PUC. Então, para falar de liderança, para falar de inovação, eu tenho a parte teórica e também tem a parte prática, que a gente vai ver um pouco mais à frente. Eu tenho Master em Governança. Então, para falar de gestão, eu tenho 15 anos aí de experiência em gestão no sistema indústria, né, no SESI, não só na odontologia, como na área de saúde e segurança também. Então, são 15 anos fazendo gestão executiva dessas áreas. E na parte prática,
Eu sou cofundador da MV Play, da Dental Startup Brasil. A MV Play é uma consultoria de inovação, então a gente faz inovação em empresas, a gente faz inovação em governos, a gente faz inovação em grupos, em profissões. Então, a gente está fazendo esses projetos de inovação numa área mais abrangente. E a Dental Startup Brasil faz a mesma coisa da MV Play, a diferença é que é focada na odontologia. Então, são mais de 50 projetos de inovação aí pelo Brasil, 10 projetos de inovação aberta com grandes empresas do Brasil também, e aí algumas horas de mentorias aí para startups, para empreendedores. Então, esse é um pouco do meu background, né, um pouco da minha bagagem profissional e de onde eu formo, né, de onde eu formulei toda essa visão de inovação e transformação digital que eu quero trazer para vocês. Então, durante esse tempo, a gente vai dividir em 3 sprints, né, em 3 partes. Primeiro, a gente vai falar do contexto, por que a gente tem que falar de inovação, por que a gente tem que falar de transformação digital agora, nesse momento, né? Então, abordar um pouco do contexto. Na parte intermediária, a gente vai falar mais da transformação digital e da inovação, e no final trazer algumas reflexões aí para ver se faz algum sentido para vocês que estão acompanhando. Primeiro, falando sobre contexto, eu gosto sempre de trazer o mundo VUCA, né? É um mundo que eu não sei se todos aqui já conhecem essa nomenclatura, né? É um mundo que está em constante transformação e essa sigla VUCA não vem de agora, é lá da década de 80. Então, o mundo já naquela época já vinha se transformando bastante. Hoje, essa velocidade de transformação, de mudança, está cada vez maior. Então, criaram esse mundo VUCA, que, na verdade, é a sigla de volátil, um mundo incerto, um mundo complexo e um mundo ambíguo. É volátil porque o que é hoje pode não ser amanhã, né? O que acontece hoje, o que você faz hoje dá certo hoje, amanhã você pode fazer a mesma coisa e não dá tão certo como deu hoje, né? É um mundo incerto, você não tem certeza de muita coisa, pode ser que você construa um projeto, desenvolva um projeto, você amplie, por exemplo, a sua rede de atuação e amanhã chega um vírus, por exemplo, né, e é decretada uma pandemia no mundo inteiro, tudo fecha, então você, enfim, aquilo tudo que você planejou para os próximos 3, 4, 5 anos foi por água abaixo de um dia para o outro. Então, não tem nada muito certo e isso torna as coisas muito complexas, né? A gente não sabe exatamente para onde vai, a gente não sabe exatamente para onde seguir. Aquilo que eu aprendi quando eu me formei há 25 anos atrás, talvez se eu aplicar aquela mesma coisa que eu aprendi lá hoje, eu vou ter problemas, né? Lá naquela época funcionava muito bem, hoje já não funciona mais, então as coisas são muito complexas e ambíguas também, né? Como eu falei, o que é certo para mim pode não ser certo para outra pessoa, e não é que esteja certo, ele esteja errado, mas ele tem a verdade dele, eu tenho a minha verdade, e cada um segue a sua verdade, mas não tem muito certo e errado, né? Então, é mais ou menos esse o mundo VUCA que a gente vive aí desde a década de 80 para cá, num mundo em constante transformação, e para piorar, após a pandemia, a coisa ficou cada vez mais complexa. Então, se o mundo era VUCA, agora o mundo passou a ser BANI, né? Então, na verdade, quem criou esse conceito diz que o VUCA está substituindo o BANI, né? Mas, na verdade, na minha opinião, não está substituindo. É o VUCA mais BANI, porque não deixou de ser volátil, não deixou de ser incerto, não deixou de ser complexo e não deixou de ser ambíguo. Agora está pior, que agora está frágil, agora está tudo muito ansioso, está tudo não linear, como eu falei no início da minha fala aqui. Eu não venho trazer fórmula pronta nem receita de bolo, porque eu não acredito nisso, né? Então, as coisas não são lineares, não tem passo a passo, como era há um tempo atrás, e hoje está cada vez mais incompreensível, né? É frágil, porque você tem risco a qualquer momento das coisas mudarem, e aí você fica cada vez mais ansioso, porque você não domina mais, não consegue dominar o presente, muito menos o futuro, né? Então, as coisas são muito complexas e não tão lineares, né? Não existe fórmula pronta,
E é por isso que eu desconfio muito de gente que vem trazer receita de bolo para, enfim, para encher a agenda, para ficar milionário. Siga essa fórmula aqui que você vai ficar milionário, você vai encher a agenda do seu consultório. Eu não acredito muito nisso, porque eu não acredito em receita, não acredito em fórmulas para esse caso, né? E a coisa fica cada vez mais incompreensível. Então, esse é o mundo de hoje. Né? Esse é um mundo em constante transformação, que está mudando tudo, está transformando tudo, e a pergunta que fica é: por que não transformaria a odontologia? Se está transformando todas as áreas, né? Todas as áreas de atuação, todas as profissões, está mudando tudo, por que não mudaria a odontologia? Então, nós não vivemos numa bolha, né? A odontologia e o dentista, a gente não está numa bolha. Na verdade, alguns colegas ainda acham que estão numa bolha, mas a gente não está numa bolha, né? O que acontece fora das quatro paredes do consultório ou da clínica vai acontecer na odontologia também. Se não estiver acontecendo, uma hora vai acontecer. Então, essas transformações que, a princípio, parece que não tem nada a ver, pouco tem a ver com a odontologia, a gente vai ver daqui para frente que tem tudo a ver com a odontologia, né? Aí os colegas começam a perguntar: e daí? O que eu tenho a ver com isso? Mudança, transformação? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu entro no meu consultório, eu quero atender, eu tenho a minha agenda cheia, isso não me diz respeito. E daí é que, por exemplo, surgem e desaparecem cargos de forma repentina a todo momento. Então, cargos que não existiam até pouco tempo atrás já existem hoje, alguma coisa que existia lá atrás hoje já não existe mais. Então, talvez você se especialize numa determinada área e acha que você é o bam, daqui a pouco aquilo que você é especialista nem funciona mais, a coisa já é feita diferente, a tecnologia já substituiu, está fazendo aquilo, então aquilo que você era especialista nem existe mais. Alguns equipamentos e tecnologias, né, cada vez mais ficando obsoletos, né, tanto equipamentos como tecnologias. A gente tem exigência por um número cada vez maior de competências. Então, aquelas competências que eu aprendi, por exemplo, na universidade, eu me formei há 25 anos atrás, em Campos, no norte do estado do Rio de Janeiro. Então, eu me formei lá atrás, aquelas competências que eu adquiri lá atrás, que talvez lá naquela época faziam um certo sentido e enfim, me fizeram ser o profissional que eu fui naquela época, hoje já não funciona mais, né? Hoje a gente precisa de cada vez mais competências que há 25 anos atrás eu não precisava, por exemplo. E essa necessidade, por exemplo, de desenvolver soft skills. Né? Soft skills são as competências que a gente não aprende na universidade. Na universidade, a gente aprende as hard skills, que são as competências técnicas. Nós saímos excelentes cirurgiões dentistas na técnica, né? Mas isso, nos dias de hoje, não é o suficiente mais. Você precisa além das competências técnicas, você precisa das competências comportamentais, e a gente pode dizer algumas. Inteligência emocional, por exemplo, é uma soft skills, a atitude empreendedora, aquele cara que ao invés de ficar esperando cair do céu a solução que ele tanto deseja, ele vai lá e levanta da cadeira e faz. Né? Isso é uma atitude empreendedora. Então, ao invés de eu ficar reclamando do conselho, ao invés de eu ficar reclamando do plano odontológico, ao invés de eu ficar reclamando do governo, reclama da universidade, reclama do professor, reclama do colega, reclama do papagaio, reclama do cachorro, ao invés de eu ficar reclamando, por que eu não posso criar uma solução para aquilo, né? Então, esse é o profissional que o mercado exige, que a gente vai ver um pouco mais lá na frente. E falando um pouco dessas mudanças que têm acontecido no mundo cada vez de forma mais relevante, cada vez mais intensa e mais rápida, isso faz com que as pessoas tenham que ter um outro modelo mental, né? um outro mindset, que a gente chama. Né? Isso é exatamente transformação digital. Transformação digital, na teoria, é a mudança de mentalidade que as empresas passam com o objetivo de se tornarem mais modernas, acompanharem os avanços tecnológicos que não param de surgir. Então, em poucas palavras, transformação digital são as empresas
com uma nova mentalidade, tendo que se adaptar aos avanços tecnológicos que surgem a todo momento e surgem a toda hora. E não somos nós que vamos impedir desses avanços tecnológicos surgirem ou aparecerem na nossa vida. Eu costumo dizer que tecnologia não pede licença, ela pede desculpa. Então, não adianta eu não gostar de tecnologia, achar que a tecnologia não vai chegar, que a inteligência artificial não vai ser realidade na odontologia, teleodontologia não vai funcionar, ensino remoto na odontologia não vai funcionar. Não adianta eu ficar brigando com a tecnologia, ela vai chegar e vai passar por cima de mim, se eu não aceitar que é assim que funciona em todas as áreas. Como eu falei lá atrás, a odontologia não está dentro de uma bolha. A odontologia é uma profissão, é uma área como outra qualquer. Se está acontecendo na medicina, por que não vai acontecer na odontologia, por exemplo? Né? Então, transformação digital tem a ver com mudança de mentalidade, e aqui no conceito é das empresas. Mas aí a pergunta é, empresa tem mentalidade? Pessoa jurídica tem mentalidade? Então, essa mentalidade são das pessoas que estão nas empresas. Então, as pessoas é que mudam de mentalidade. Se a gente trouxer para a nossa realidade, se a gente for considerar uma empresa, por exemplo, uma clínica de odontologia, então a mudança de mentalidade tem que ser do gestor dessa clínica. Ele entender que a tecnologia está chegando e ele tem que se adaptar a isso. Então, isso é transformação digital, que a princípio tem a ver com pessoa jurídica, no conceito tem a ver com pessoa jurídica, mas por trás disso, no final do dia, são as pessoas que estão envolvidas, porque a mentalidade tem a ver com pessoas. Então, é o dentista que tem que se encaixar nesse novo modelo, né? Então, aqui a gente já está começando a trazer o dentista para esses conceitos de transformação digital. Se o dentista acha que não tem nada a ver com isso, a gente acabou de trazer um exemplo que tem tudo a ver com transformação digital, né? E aí, para o dentista mudar essa mentalidade, ele primeiro precisa de ter um pensamento sistêmico. Então, ele tem que sair da bolha, entender que o mundo é muito maior do que o consultório dele, ou no caso do acadêmico de odontologia, o mundo é muito maior do que a sala de aula, o laboratório, ou a clínica que ele está ali aprendendo a técnica da odontologia, né? Então, ele tem que ter esse pensamento sistêmico de olhar para o lado, olhar para fora, e saber que as transformações que estão acontecendo lá, se não estão acontecendo já aqui conosco, elas vão acontecer uma hora. Então, tem que ter esse pensamento sistêmico. E, além disso, tem que ter esse pensamento de aprendizado constante, né? O profissional 4.0, o profissional do século XXI, ele não pode ser aquele profissional que ele acha que saiu da faculdade e não precisa estudar mais, não precisa aprender mais, aquilo basta para ele, né? Aquelas competências técnicas já bastam para ele. Isso bastava há 25 anos atrás, hoje não basta mais. A gente costuma falar, e mais na frente a gente vai abordar sobre isso também. Para quem é acadêmico, eu sempre costumo brincar quando eu estou fazendo uma palestra na universidade, eu pergunto para os acadêmicos, quando que vocês vão se formar? Aí eu falo, vou me formar daqui a 2 anos, vou me formar ano que vem, vou me formar daqui a 3 anos. Aí eu pergunto para eles, vocês vão se formar mesmo daqui a 2 anos? Tem certeza que vocês vão se formar? Ou vocês vão colar grau? São coisas diferentes. Colar grau você pode colar daqui a 2 anos, mas você não vai estar formado daqui a 2 anos. Você tem que estar aprendendo sempre, porque o mundo está mudando, as tecnologias estão chegando. Se você não aprender, você vai ficar para trás. E, como eu falei, a tecnologia vai passar por cima de você, porque tecnologia não pede licença, ela pede desculpa, né? Então, é por aí. Para quem gosta de leitura, enfim, eu sou um lifelong learner, então eu aprendo sempre, estou sempre aprendendo e adoro aprender, adoro. Eu aprendo todos os dias, gosto também de ler sobre isso. Então, tem esse livro aí do Conrado, que é o Lifelong Learners, quem quiser anotar e ler, é um grande livro, né? Ele diz que a matemática é simples, a gente está vivendo muito mais, né? Porque a nossa expectativa de vida está aumentando a cada ano, né? E o mundo, por sua vez, também está mudando muito rápido. Então, o aprendizado é o único caminho para nos mantermos relevantes e ativos. Ou você
aprende e se mantém relevante, ou você vai ficar para trás, simples assim. Então, a gente tem que aprender a aprender, que é a única habilidade capaz de transformar a sua vida. Então, aprender a aprender o que ele quer dizer com isso? Para aprender, você não precisa ir para a universidade fazer uma pós-graduação, ou um mestrado, ou um doutorado, você não precisa ir para um curso, você não precisa sentar na cadeira com um professor te ensinando. Hoje você pode aprender de várias outras formas, né? A internet está aí com bastante coisa interessante, tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa também, e muita coisa, inclusive, que você não precisa nem pagar. Então, você aprende de forma gratuita. Então, esse é o aprendizado que o Conrado ele cita aqui no livro, né? A gente tem que aprender a aprender. E falando um pouco de inovação, quando a gente fala de mudar a mentalidade, né, na transformação digital, nosso mindset tem que ser outro para acompanhar essas mudanças e não ficar resistente à mudança, né? A gente tem que mudar o mindset para acompanhar a mudança. E eu, por exemplo, fiz isso por meio da inovação. Então, eu escolhi a inovação para mudar o meu mindset e eu consegui me destacar na minha carreira através da inovação. Então, veja, eu tenho uma especialidade em endodontia, como eu falei lá na frente, mas não foi a especialidade que me tornou o profissional que eu sou hoje. E ainda que eu tivesse um mestrado, ou um doutorado, ou um pós-doutorado, talvez isso não me fizesse o profissional que eu sou hoje. Então, eu utilizei de outras estratégias para me diferenciar no mercado. Uma das estratégias foi exatamente a inovação, né? Então, essa foi a estratégia que eu escolhi e que eu não quero de forma nenhuma que seja a receita para vocês. Eu só estou dizendo, como eu falei lá no início, trazendo aqui a minha experiência. Falando um pouco de inovação, muita gente confunde os conceitos de inovação, que de fato o conceito de inovação é um conceito muito amplo. Tudo é inovação, qualquer coisa pode ser inovação. Você entra numa loja, tem lá inovação, na indústria tem inovação, enfim, inovação está em tudo, né? O político no horário eleitoral, ele está falando de inovação, mas as pessoas, por ser um conceito muito amplo, têm dificuldade de entender, né? O Schumpeter, um austríaco, há muito tempo atrás, ele dizia que a inovação é a introdução comercial de um novo produto, ou uma combinação de alguma coisa já existente. Então, a inovação para ele era um produto novo na prateleira, né? Então, aquilo era inovação. Ou se ele juntar um produto A com um produto B e criar um produto C, aí aquilo era inovação para ele. Então, a inovação para o Schumpeter estava muito ligada a produto. E aí o Drucker, ele veio com um conceito um pouco mais completo, né? Que ele dizia que inovação é o ato de atribuir capacidades aos recursos. Aí ele fala em pessoas e processos. Então, se o Schumpeter considerava inovação só de produto, o Drucker já trazia, não, inovação pode ser de pessoas e processos também, não precisa ser só de produto. E o Drucker trouxe uma coisa muito interessante aqui, que passa batido muitas vezes, né? Ele falou que é o ato de atribuir novas capacidades aos recursos existentes na empresa para gerar riqueza. Então, o Drucker já trazia o conceito de resultado. Então, para inovar, para mudar, para fazer diferente, você tem que ter resultado. Porque se você não tiver resultado, para que você está inovando? Né? Então, o Drucker começou a trazer esse conceito aí de resultado. Inovação tem que ter resultado. E o resultado dele aqui é riqueza, né? Ele traduziu aqui resultado em riqueza. E a gente falou do Schumpeter e do Drucker, e esse cara aí, Vitor Hugo Ribeiro, ele em uma frase só, ele tentou juntar o que o Schumpeter disse e o que o Drucker disse de maneira mais simples, para que as pessoas possam entender, o colega da odontologia possa entender. O que é inovação? Inovação é fazer a mesma coisa, você não precisa reinventar a roda, você não precisa criar alguma coisa absurda, você não precisa ser o gênio, você não precisa ser um Einstein. Então, inovação é fazer a mesma coisa de forma diferente, porque se você não fizer de forma diferente, você vai ser igual a qualquer um, você vai ser igual a todo mundo, você não está inovando. Então, você tem que fazer de forma diferente, e aí entra a criatividade, né? Por isso que a criatividade tem tudo a ver com inovação. Você, através de maneiras criativas, você faz aquela mesma coisa de forma diferente. Mas tem uma coisa importante aqui, com resultados melhores. Não adianta fazer a coisa de forma diferente, com muita criatividade, e não ter resultado melhor.
Se você não tem resultado melhor, para que você está fazendo diferente? Né? Então, quando você entra, por exemplo, numa empresa, a empresa pinta as paredes toda colorida, coloca mesa de ping-pong, mesa de sinuca, coloca puff, coloca as coisas coloridas, luz, lustre, abajur, um monte de coisa, e diz que aquilo é inovação. Estou inovando, a empresa é inovadora. Mas tá, e o resultado? Tem resultado nisso? Não tem resultado, não. A minha receita é a mesma, meu índice de reclamação é o mesmo, enfim, tudo é a mesma coisa. Então, você só pintou as paredes de colorido, você não fez inovação. Para ser inovação, você tem que ter resultado. Né? Então, para ficar fácil, inovação é fazer a mesma coisa de forma diferente com resultados melhores. E aí, se a gente for observar nesses 3 conceitos, não tem nada de tecnologia aqui em nenhum desses conceitos. Então, quando eu estou fazendo essa palestra e pergunto para as pessoas o que é inovação para você, tem muita gente que diz inovação é tecnologia, inovação é inteligência artificial, inovação é o aplicativo, é o app, enfim, liga muito inovação com tecnologia, e a gente consegue mostrar aqui que inovação não tem a ver com tecnologia. Na verdade, não é sobre tecnologia. Inovação é sobre pessoas. Porque quem faz diferente, quem usa a criatividade são as pessoas. Agora, a tecnologia é importante, muito importante. A tecnologia é fundamental para a inovação, que é através da tecnologia que você leva essa inovação para o máximo de pessoas que você pode. Antes de começar essa apresentação, a gente estava conversando com o Vitor, do Espírito Santo, de Vitória. Ele falou que tem uma startup com uma solução que não atende só a Vitória, ele consegue escalar para o Brasil inteiro e até para o mundo inteiro. Então, ele só consegue escalar por causa da tecnologia. Se não fosse a tecnologia, ele não conseguiria escalar. Então, a tecnologia é importante, mas a tecnologia não é a inovação. A inovação é o modelo que ele criou para o negócio dele. Então, se a gente trouxer para um exemplo do Uber, por exemplo, né, que é um aplicativo de mobilidade urbana, o modelo que o Uber criou, aquilo que é a inovação, não é a tecnologia, não é o aplicativo. Agora, o aplicativo é importante? Muito importante, que é o aplicativo que coloca o Uber no mundo inteiro. Então, uma coisa é ser importante, outra coisa é ser os dois conceitos serem a mesma coisa, e não são. Né? Então, essa frase eu gosto muito. Inovação não é sobre tecnologia, inovação é sobre pessoas. Isso é bom. Por que isso é bom? Porque eu posso inovar sem investir, por exemplo. Então, se inovação fosse tecnologia, para eu inovar, eu teria que investir para comprar tecnologia. Então, como inovação não é tecnologia, então eu posso inovar no meu consultório, eu posso inovar na universidade, eu posso inovar num serviço público sem gastar, sem investir, né? Porque eu posso fazer alguma coisa de forma diferente, com resultados melhores. Aí eu estou inovando e não precisei gastar para isso. Então, inovação é sobre isso. E aí, trazendo esse conceito para a odontologia, o que vem, a pergunta que eu faço é, quando a gente fala de inovação em odontologia, muita gente fala de odontologia digital, fluxo digital, fala da tecnologia, que é super importante. Assim, eu não tenho absolutamente nada contra, muito pelo contrário, eu acho sensacional essa e tantas outras tecnologias que já chegaram na odontologia e vão chegar ainda. Mas a inovação está na tecnologia da odontologia digital ou a inovação está no dentista, que a gente chama aqui de dentista digital? Então, por esses conceitos e por tudo que a gente falou até agora, me parece que a inovação está muito mais voltada para o dentista do que para a tecnologia. De novo, isso é muito bom, porque eu posso inovar sem precisar investir na tecnologia. Agora, é claro, se eu conseguir juntar as duas coisas, aí é o melhor dos mundos. Se eu consigo ser um dentista com esse modelo mental digital, né, esse mindset digital agregado à tecnologia, aí eu consigo, aí o céu é o limite, né? Aí é o melhor dos mundos. Agora, por outro lado, se eu compro a tecnologia, se eu invisto na tecnologia
eu digitalizo o meu consultório, a minha clínica toda, trago fluxo digital, trago todas as tecnologias disponíveis para a minha clínica ou para o meu consultório. Mas se eu sou um dentista com modelo mental de 25 anos atrás, o tradicional, não vai adiantar muita coisa. Eu vou digitalizar o meu consultório, mas eu não vou conseguir fazer transformação digital no meu consultório. Então, se vocês perceberem, existe uma sutil diferença que se a gente for analisar, a diferença é muito grande, né? Então, a inovação tem muito mais a ver com o nosso modelo mental do que com a tecnologia. Não que a tecnologia seja ruim, né? E aí, quando a gente fala que tem tudo a ver com o nosso modelo mental, eu trouxe aqui uma reportagem da Forbes de um mês atrás. Então, isso aqui não é de 10 anos atrás e nem é de 2035, não. É da agora, 27/8, Forbes trouxe 10 habilidades de carreira mais importantes na próxima década. Então, se você quer ser um dentista digital, se você quer ter essa mentalidade digital, né, essa mentalidade de inovação, você, observando essas 10 habilidades, você vai ver o quão mais próximo ou o quão mais distante do dentista digital você está. Então, a primeira competência é a alfabetização digital, né? Então, isso abrange as habilidades de aprender, como a gente já falou, né? Trabalhar e navegar no mundo digital. Então, para aprender, eu não preciso estar sentado na cadeira da universidade, né? Eu posso aprender de casa, né? Então, o quão eu tenho essa habilidade de aprender utilizando as tecnologias do mundo digital, né? Trabalhar, né? O quão eu tenho de habilidade de trabalhar no mundo digital. A gente falou também antes da apresentação aqui, na Dental Startup Brasil, tem um em Rondônia, tem outro no Rio Grande do Sul, tem outro nos Estados Unidos, tem outro em Fortaleza, e todos nós trabalhamos. A gente utiliza o mundo digital para trabalhar. Então, a gente faz nossos projetos, a gente desenvolve os nossos projetos pelo digital. Então, essa é a habilidade que o dentista 4.0, o dentista digital, tem que ter. E, claro, ele tem que ter a habilidade também de navegar nesse mundo digital, porque tem muita coisa boa, mas tem muita coisa ruim também. Não adianta ficar no mundo digital navegando pelo Instagram, pelo Facebook, vendo coisa que, enfim, não vai agregar muito para ele. Então, se ele tem essa habilidade de navegar no mundo digital, ele está mais próximo de ser um dentista digital. Alfabetização de dados também. Hoje, as organizações elas querem pessoas que são capazes de entender sobre dados e usar de forma eficaz. Então, se você entende sobre dados, você sabe a importância do dado, como que você transforma dado em informação para que essa organização ela possa tomar as melhores decisões. Então, se você conhece sobre isso, você não precisa ser expert, mas se você conhece sobre isso, você está mais próximo de ser um dentista digital. E muita gente fala, mas eu não tenho nenhum interesse em trabalhar numa organização, numa empresa, esse não é o meu interesse. Mas você pode estar numa clínica, pode estar no seu consultório, e o seu consultório é uma organização, que se hoje não está usando dados para tomar decisão, daqui a pouco ela vai passar a ter que tomar, porque todo mundo vai começar a tomar decisão baseada em dados e o seu consultório, a sua clínica, vai ter que tomar também. Então, isso é para você, tá? Mesmo que você não queira trabalhar numa empresa, enfim, isso tem a ver com você também. Pensamento crítico, né? Então, pensar criticamente significa analisar as questões com base em evidência, né? Ao invés de ficar seguindo a boiada, né? E o dentista tem muito disso, né? Infelizmente, o colega tem muito disso. Quando começa, por exemplo, outro dia eu vi uma discussão nas redes sociais sobre o ensino híbrido da odontologia, né? Até o conselho se posicionando, eu acho legal que o conselho se posicione, mas as pessoas meio que endemonizando o ensino híbrido. Mas vamos parar para pensar, será que eu preciso estar na carteira da universidade para aprender sobre metodologia científica, por exemplo? Será que eu não posso aprender isso de casa? Eu tenho que estar na universidade para aprender isso? Não que isso seja mais ou menos importante, eu não estou dizendo que não é importante, mas eu só estou dando um exemplo, né? Se eu tivesse uma aula de
filosofia, por exemplo. Eu precisava estar na carteira da universidade para aprender sobre filosofia? Será que eu não poderia aprender isso de casa? Ou será que isso não poderia ser uma opção? Se você quiser ir para a universidade, você vai. Se você quiser ficar em casa, você fica. Então, as pessoas têm que começar a pensar criticamente, não ficar seguindo a boiada. Todo mundo criticando o ensino híbrido, achando que a odontologia vai se prostituir ou vai ficar uma droga por causa do ensino híbrido. E se a gente olhar para o lado, ensino híbrido tem em outras profissões, tem no direito, tem na medicina, enfim, tem em todas as outras áreas. Por que não teria na odontologia? Ninguém está dizendo que a gente vai ter um curso de odontologia 100% remoto. Evidente que isso não vai acontecer. É claro que não vai acontecer. É claro que a gente precisa ter a nossa carga horária na universidade. A parte prática, talvez até a maior parte da carga horária, a gente tem que estar na universidade mesmo para aprender na prática. A gente não pode aprender remotamente. Mas o que a gente pode aprender remotamente, por que não? Então, isso é ter pensamento crítico. Ao invés de seguir a boiada, você começar a pensar em por que eu não posso ir para o outro lado. Então, eu sou muito assim. Quando eu vejo a boiada indo para um lado, eu tendo a ir para o outro. Porque eu sei que ali no outro lado tem mais oportunidade. Então, onde todo mundo está enxergando obstáculo, está enxergando complicação, está enxergando problema, eu enxergo oportunidade. Então, isso é pensamento crítico que o dentista digital ele tem que ter. Inteligência emocional também, a capacidade de controlar as emoções. Pô, eu estou trabalhando, estou atendendo na minha clínica, chegou a pandemia, fechou os consultórios todos, o que eu vou fazer? Vou sentar e vou chorar? Vou pegar um revólver, vou dar um tiro na cabeça? Não, paciência, aconteceu com todo mundo, não aconteceu só com a odontologia. Eu tenho que ter a capacidade de controlar essa emoção e buscar um plano B. E agora, o que eu faço? Né? Existem problemas, será que eu não posso enxergar oportunidade nesses problemas? Enfim, essa inteligência emocional o dentista tem que ter também. Criatividade, né? Como eu falei lá atrás, tem tudo a ver com inovação, né? A criatividade é uma das habilidades mais desejáveis no mercado de trabalho, né? Especialmente porque a gente entrega cada vez mais tarefas rotineiras às máquinas, né? Então, muita gente, a máquina vai substituir o homem. Claro que não vai substituir o homem, a menos que você permita. Que se você for um profissional que usa a criatividade e a inovação para se diferenciar no mercado, que máquina, que tecnologia que vai te substituir? Qual tecnologia que utiliza a criatividade? Né? Então, não vai te substituir. Colaboração também, a gente tem que aprender a trabalhar em colaboração. Não existe mais aquela coisa de eu estou no meu consultório, o dentista que trabalha do lado é meu inimigo, é meu concorrente, eu não posso abrir o que eu faço para ele. Então, não existe mais na odontologia. A gente tem que ter cada vez mais colaboração para pensar sempre em crescer. Eu crescer, o Vitor crescer, qualquer outra pessoa que esteja nos assistindo crescer também. Né? Então, a gente tem que ter esse pensamento. Flexibilidade, a mudança está acontecendo e vai acontecer cada vez mais rápido. Se o dentista digital não tiver essa capacidade de se adaptar às mudanças, ele vai ter um problema, porque a mudança não vai parar, a mudança vai continuar acontecendo e cada vez mais rápido, e o dentista tem que ser flexível. Habilidade de liderança, e aí não tem a ver liderança de uma empresa, por exemplo, você pode liderar o consultório que você trabalha, você pode liderar o grupo de estudo da universidade, enfim, você pode liderar os colegas que trabalham no mesmo andar, naquele prédio, por exemplo. Enfim, essa habilidade de liderança não tem a ver com liderança na empresa, né? Você pode ser líder em diversas outras oportunidades. E ser líder é garantir que as outras pessoas tenham sucesso também, né? Não só eu quero ter sucesso, mas quero que todos vocês que estão nos assistindo tenham sucesso também, né? Então, ter esse modelo mental. Gestão do tempo também, né? Eu, por exemplo, eu estou envolvido em muitos projetos. Cada semana que entra, eu entro em um projeto diferente, as pessoas vão me convidando, eu vou entrando. Quando eu vou ver, eu tenho um monte de projeto e eu consigo gerenciar esse tempo para conseguir fazer as coisas, né? Então,
ao mesmo tempo que eu estou em vários projetos, eu consigo atender e dar vazão a todos eles. Então, isso só se faz com gestão do tempo, né? Não é trabalhar mais, é trabalhar de forma inteligente, né? Então, gestão do tempo é sobre isso. E curiosidade e aprendizado contínuo, né? Eu acho que essa é a competência mais importante do profissional 4.0, né? A gente precisa ser curioso e a gente precisa estar aprendendo sempre. Curioso para olhar para o lado e ver por que funciona naquela área e não funcionaria na minha. Por que aquilo funciona na área legal, no direito, e por que não pode funcionar na odontologia? Por que funciona na medicina e não pode funcionar na odontologia? Então, essa curiosidade eu tenho bastante, eu tenho muito. Então, os eventos que a gente faz na Dental Startup Brasil é exatamente fruto dessa curiosidade. Por que a gente tem uma maratona de programação em medicina e não pode ter em odontologia? Por que a gente tem uma maratona de criatividade no direito e não pode ter na odontologia? Se funcionar lá, vai funcionar aqui também. Então, é essa curiosidade que o profissional tem que ter para ele se tornar diferenciado, né? Então, essas são as 10 habilidades citadas aí pela Forbes, e através dessas 10 habilidades vocês vão se perceber o quão mais próximos ou o quão mais distantes vocês estão de serem um dentista digital. E o que esse mercado de trabalho espera de você, né? Então, é uma pergunta que eu sempre faço também, né? O mercado espera, claro, que eu seja um dentista digital, que eu seja esse dentista 4.0, que eu seja esse dentista que tem esse modelo mental. É um dentista que é adaptável, pode mudar, pode transformar, pode vir pandemia, pode fechar a clínica, pode mudar de estado, pode mudar de país, o cara é adaptável, ele é mente aberta, então ele sai da bolha da odontologia e ele abre a mente para ver outras possibilidades, né? Ele é curioso, como eu falei agora há pouco, que é uma competência fundamental, e ele é disposto a aprender coisas novas, porque se concentra nas oportunidades, não nos obstáculos. Então, quando todo mundo está olhando o problema, quando todo mundo está olhando o obstáculo, eu enxergo oportunidade. Eu acho que é assim que o profissional do século XXI, né, o profissional 4.0, ele tem que ser. Ele tem que saber enxergar a oportunidade nas dificuldades. E aí você deve estar se perguntando, tá, e agora? Esse cara falou aí de um monte de competência, não sei se eu estou próximo, não sei se eu estou longe, e agora? Agora, o que a gente sempre tem, na verdade, é o que eu procuro fazer, né? E se fizer sentido para vocês, ótimo também. A gente precisa aprender a aprender, né? Eu já falei algumas vezes isso. Aprender, eu não preciso pagar, eu não preciso investir, eu não preciso fazer um doutorado, um pós-doutorado, eu não preciso fazer um outro curso de nível superior, enfim, eu posso aprender de outras maneiras. Eu lendo um livro, eu estou aprendendo, eu falando aqui, conversando com vocês nessa live, eu estou aprendendo, porque eu aprendo muito mais do que eu consigo passar para vocês. Então, existem N maneiras de se aprender e nem todas você precisa investir, né? Você pode aprender sem precisar investir R$1. A pergunta que eu fiz também já aqui, quando que a gente se forma? A gente se forma quando termina a universidade ou a gente nunca se forma? Eu, na minha experiência, para mim, eu não me formei ainda, eu não estou formado. Eu estou sempre em constante formação, estou sempre me formando, porque as coisas estão mudando e a cada dia eu tenho que aprender coisas novas. Uma hora é metaverso, outra hora é criptoativo, outra hora é blockchain, enfim, outra hora é inteligência artificial, deep learning, enfim. Eu estou sempre aprendendo porque as coisas estão surgindo e eu não estou formado, né? Então, essa é a minha experiência. A transformação digital, como eu já falei também, começa em nós, não é na tecnologia. Não adianta comprar tecnologia para achar que você vai transformar a sua clínica, o seu consultório, a sua universidade, porque não vai, porque a tecnologia ela não transforma se ela não tiver pessoas por trás com esse modelo mental de transformar e de mudar, né? Uma coisa que eu gosto muito de falar, assim, uma coisa que eu sigo ferrenhamente, desde que eu comecei a trabalhar com inovação, a normalidade nunca mudou nada. Se você quer ser normal, se você quer ser o dentista feijão com arroz, que
atende no seu consultório, tem o seu dinheirinho no final do mês para pagar suas contas, está tudo bem, está tudo certo, você não está errado, mas não é isso que eu quero para mim. Eu não quero ser um normal, porque o cara que é normal, ele não muda, ele não transforma nada, e eu tenho como premissa de transformar. Eu gosto de transformar pessoas, eu gosto de transformar mercados, eu gosto de transformar empresas, eu gosto de transformar negócios. Eu não vou conseguir transformar nada se eu ficar na normalidade. Eu me formei há 25 anos atrás na normalidade. Eu passei a faculdade inteira buscando a média para passar de período. Então, a média era 7, eu passei a faculdade inteira perseguindo a média 7, porque aquilo bastava para mim. Na média, eu passava de período, eu consegui passar em todos os períodos, né? Então, eu costumo dizer que eu saí da faculdade um profissional medíocre, porque eu trabalhei a média a faculdade inteira e saí medíocre. E o profissional medíocre, não medíocre na parte técnica, medíocre de média, né? O profissional médio, ele não consegue se destacar, ele não consegue transformar nada. Então, fujam da normalidade para quem quiser transformar ou quem quiser se destacar em alguma coisa. A tecnologia não vai nos substituir, né? A menos que a gente permita, a tecnologia substitui trabalho repetitivo. Então, se eu fizer trabalho repetitivo, a tecnologia vai me substituir. Se eu for apertador de parafuso, se eu for especialista em apertar parafuso, o cara melhor que aperta parafuso no planeta sou eu. Eu aperto parafuso muito bem, ninguém aperta melhor do que eu. Sinto muito, mas a tecnologia vai me substituir, porque trabalhos repetitivos a tecnologia substitui. E se a gente trouxer isso para a odontologia, quanto trabalho repetitivo o colega faz no consultório ou na universidade, né? Ele se especializa no trabalho repetitivo. Esse corre risco. Agora, o cara que usa a criatividade, o cara que utiliza a inovação, essa tecnologia nunca vai substituir. E aí, depois de tudo isso que a gente falou, se alguma coisa que eu falei durante toda essa nossa conversa, que já está indo para a reta final, se alguma coisa não incomodou vocês que estão aqui ao vivo e algumas pessoas que vão assistir pelo YouTube também, se alguma coisa não incomodou, se não ficou uma pulguinha atrás da orelha, se nada disso que eu falei fez sentido para vocês, temos um problema. Certamente temos um problema. Pode ser que lá na frente isso cobre caro de você. Então, como eu falei, eu não quero ser exemplo, exemplo no sentido de de entregar aqui a fórmula do sucesso para vocês, que esse não é o meu objetivo, mas eu espero que pelo menos alguma coisa que eu falei aqui tenha feito sentido para vocês. E aí, se essa alguma coisa fez sentido, eu já vou ter me dado como satisfeito, porque o meu objetivo foi alcançado. Eu finalizo sempre com essa frase, quem está enxergando o presente com os óculos lá de 25 anos atrás, de quando eu me formei, certamente, se não teve problema, vai ter. Então, se você não experimentar as lentes do futuro, que é exatamente essas lentes da mentalidade digital, do modelo mental digital, se você não experimentar isso, você ficar querendo enxergar a odontologia do presente com aquilo que você aprendeu como eu lá 25 anos atrás, você vai ter problema, né? Então, não adianta enxergar o presente com aqueles óculos do passado, porque aqueles óculos do passado serviam para o passado, para hoje não serve mais, né? Então, aqueles óculos de 25 anos atrás não dão conta desse mundo em transformação que a gente está acompanhando. Aí tem as redes sociais da Dental Startup Brasil, bastante gente já nos acompanha por lá, então quem quiser, quem não acompanha ainda, pode acompanhar. Aqui tem meus contatos também. Uma coisa que eu gosto de enfim, citar como importante, eu acho que quem está nesse modelo digital, né, nesse mundo digital, ele tem que estar no LinkedIn. Quem não está no LinkedIn, faça uma conta do LinkedIn, que lá no LinkedIn é onde tudo acontece. Todas essas transformações que eu estou falando aqui para vocês, que eu falei para vocês, tudo está acontecendo no LinkedIn. Então, muita coisa eu aprendo no LinkedIn. Então, as pessoas estão no LinkedIn. Quem transforma está no LinkedIn. O dentista que pensa dessa maneira digital está no LinkedIn.
Enfim, as empresas da odontologia que estão migrando para esse modelo mais de inovação e transformação digital, as empresas estão no LinkedIn. Então, LinkedIn é uma rede profissional. Quem não tem um LinkedIn, eu aconselho fortemente a ter um LinkedIn, porque lá é onde tudo acontece e vocês vão me encontrar lá no DR Victor Hugo. Eu escrevo algumas coisas, posto algumas coisas lá e vocês certamente vão me encontrar por lá. Finalizando aqui a nossa apresentação, eu tenho essa tela aqui do Dental Datatom, né? A gente falou em transformação digital, em modelo mental. A odontologia tem que partir para outros olhares, né? Olhar para outras coisas, ser curiosa, por que funciona numa área, por que não funcionaria aqui. Então, a gente está fazendo a primeira maratona de programação em odontologia. Então, a gente sempre diz para o colega dentista ou acadêmico de odontologia, você não precisa ser dentista digital, você não precisa entender de tecnologia, você só precisa estar conosco, porque nesta maratona é uma competição de equipes multidisciplinares, e certamente na sua equipe vai ter alguém que entenda de tecnologia. Então, você não precisa ser especialista em tecnologia para participar. Agora, é uma experiência diferente de tudo que vocês já viram na odontologia, né? É um evento que não tem nada a ver com o evento de odontologia que a gente conhece, de congresso, enfim, da odontologia mais técnica, né? É uma experimentação que vocês vão fazer em um outro cenário, um cenário novo para a maior parte das pessoas que vão participar, mas é uma experiência inesquecível. Então, quem quiser participar, entra lá no dentaldatatom.com.br que as vagas estão abertas ainda. Então, pode participar dentista, pode participar acadêmico de odontologia, vai juntar com programador, com desenvolvedor, com profissionais de outras áreas, acadêmicos de outras áreas. A gente vai juntar isso tudo, criar equipes multidisciplinares para pensarem em soluções para alguns desafios que a gente vai colocar lá para vocês. Então, vocês vão aprender na prática a inovação. Como que a gente pode fazer a mesma coisa de maneira diferente, com resultados melhores, utilizando dados, né? Que foi tudo isso que eu falei até agora. Então, tudo isso a gente vai fazer no Dental Datatom. Então, é isso, pessoal. São 20 horas e 3 minutos agora, né? Eu acho que deu no tempo aí que eu havia falado com vocês. Se vocês quiserem fazer algum questionamento, alguma pergunta, vi que o Marcelo entrou aí. Marcelo, fica à vontade para participar também. Pode abrir seu microfone aí. Boa noite, pessoal. Boa noite, Viel, Thiago, todo mundo que está acompanhando conosco. Vou esperar o pessoal aí se manifestar, se quiser fazer algum comentário ou pergunta, depois eu dou uma palavra aí. Tá. O Thiago falou que está tomando conta da filhinha dele, talvez ele não possa abrir a câmera, mas fica à vontade aí, Thiago, se você quiser escrever alguma coisa no chat. E aí, Vitor? Boa noite. Chegou aqui o Marcelo, assisti a live dele. Eu realmente estou assim, impressionado com a maneira da gente tratar a odontologia de uma maneira diferente. É raro, mas fico muito feliz, porque a gente que tem essa tendência, querendo descobrir algumas coisas, e é difícil você conversar com uma pessoa que talvez não entenda um pouco, né? Eu estou trabalhando com startup e eu me apoio em algumas instituições como a FINDES, Sebrae, a Starce lá do Vale do Silício, a Distrito. Então, eu estou procurando fontes de aprendizado, né? Esse lifelong learning está na minha vida desde que eu me conheço por gente. E assim que eu cheguei a vocês, assim que eu fico feliz ouvindo o Marcelo, o Fedeu também, que a gente agora participa do Odontodados. Achei muito interessante o Odontodados para o projeto que nós temos, entendeu? Dados impressionantes que você tem que ficar procurando. Então, fico muito feliz por participar. Eu estou inscrito individualmente no Datatom e espero que, aos poucos, a gente se conheça um pouquinho mais, forme um grupo, um time, para poder participar melhor desse desafio. Ótimo, Vitor. Obrigado aí, cara, por estar conosco, enfim, prestigiando e acompanhando as nossas interações, os nossos conteúdos aqui, né? Obrigado aí por
por estar conosco. O Tiago escreveu muito bom conteúdo. Estou nessa fase de pensar um pouco fora da bolha da odontologia e prestar atenção nas tendências digitais que estão dominando todas as áreas e, com certeza, dominarão a odontologia. É isso, Vitor, é um exercício que a gente tem que fazer diário. Não é simples, né? Porque você pensar dessa maneira requer esforço. Porque o ser humano ele não foi programado para isso, né? Muito pelo contrário, o ser humano foi programado para seguir padrões, para seguir o passo a passo, né? Para seguir o modelo. O ser humano não foi programado para pensar diferente, ou para transformar, ou para mudar. Então, eu sempre digo que pensar dessa maneira, tentar enxergar fora da bolha, tentar pensar fora da caixa, enxergar as outras áreas, esse é um exercício que requer esforço, que não é simples, né? Então, mas a gente consegue. E isso é prática, a gente vai fazendo isso no dia a dia e isso acaba, enfim, entrando na prática e é o que a gente procura fazer sempre. Obrigado aí pela participação, Tiago. Grande Vitor, uma apresentação super legal, entusiasmada, com muito conceito, muito conteúdo, e fico feliz de estar junto com você, como parceiro, nesse grande movimento, né? Dental Startup Brasil. E Viel e galera, a gente tem conversado com muitas pessoas pensando diferente, muitos dentistas e muitas dentistas pensando diferente, e a gente, no final dos papos, sempre chega a uma conclusão, né? As pessoas comentam com a gente, poxa, eu não estou me sentindo mais sozinho, não estou me sentindo mais sozinha. Então é isso aí mesmo, tá? A gente está formando uma grande comunidade, uma comunidade consistente, de qualidade, a gente tem muita gente pensando em odontologia de maneira com muito conhecimento, né? Com muito conteúdo, de maneira progressista. Então eu vejo a gente com um futuro muito, muito legal pela frente, trabalhando de forma colaborativa, né, que é um dos grandes conceitos essenciais da inovação, trabalhando sempre voltado para resultados em projetos, né, e resultados também para o usuário final, né, o paciente, o consumidor de serviços de saúde e de odontologia como um todo. Então, esse é um pouco da direção. A gente usar um pouquinho do conceito da inércia, né, o conceito da física, lá, o conceito da inércia, que é a resistência das coisas, dos corpos, dos objetos, de se manterem na condição que estão, né? Se estão numa velocidade, vão se manter numa velocidade, se estão parados, vão se manter parados, né? E a gente precisa empurrar mesmo, né, para mudar o estado físico de uma coisa, né, de um objeto. Tirar o objeto, a coisa, a pessoa do estado de inércia. Então, o que a gente está tentando ir fazendo e executando, né, e o Dental Datatom é mais uma iniciativa desse movimento nosso, que está há 2 anos completando agora, é tirar pessoas e tirar processos da inércia, gerar transformação real, né? Lógico, utilizando toda uma base conceitual bastante sólida, né? Voltada para inovação, voltada para empreendedorismo e voltada com conexões em âmbito universitário, conexões em âmbito corporativo, empresarial, âmbitos em conexões serviço público e conexões também com o profissional liberal, que está aí, né? A grande maioria dos nossos colegas estão nesse formato de profissionais liberais, prestadores de serviço. Então, a gente está interagindo, inclusive, com outras camadas da área de saúde, né? Interagindo com a fisioterapia, com a nutrição, com a medicina e até com outros setores, como, por exemplo, aqui no Datatom, interagindo com ciência de dados, interagindo com TI, né? E é isso, o futuro das profissões e o futuro da odonto é um futuro mesclado, é um futuro híbrido, é um futuro de conexões, né? E quem perceber isso mais cedo vai ter realmente benefícios mais cedo, né? A resistência, a inércia, só vai atrasar a mudança do nosso estado, né? Que ela vai acontecer, ela vai. Se a gente permitir, né, que a gente mude o nosso estado de inércia, a gente vai ter resultados mais cedo e mais forte e mais rápido. Então, Vitor, um abração para você e muito legal aí numa terça-noite ouvir teu entusiasmo e chacoalhar o povo antes do evento semana que vem. Marcelo e Victor, meu xará,
ele falou tanto em futuro, Marcelo, que eu tenho um grupo aqui no Espírito Santo, que é grupo